Eu fico imaginando, meu Deus, um cidadão como Lutero falando o que falou. Naquele tempo, se hoje, por exemplo, a presença papal, né, é de suma importância, que bom que a igreja já tenha dado uma volta, Papa Francisco está aí para mostrar isso, que se busca uma nova vertente e tudo mais, né, um novo pensamento, uma nova ideia, possivelmente. Mas eu fico imaginando naquele tempo bater de frente, tanto é que ele custou a vida, né? Pois é, a pós-modernidade revela muitos desafios. Da reforma nós extraímos dois princípios, a doutrina da justificação pela fé e a palavra de Deus como regra de fé e prática. O que acontece na pós-modernidade, Celso, é que a fé evangélica não é baseada, a maior parte da fé evangélica não é baseada na justificação, nos méritos de Cristo. Existe uma meritocracia humana hoje muito forte, no sentido de que eu faço para alcançar a salvação. Isso não mudou muito. E o outro princípio é o da palavra de Deus, que deve ser o nosso fundamento de prática, de fé e de prática. Bom, diante desses dois princípios, o que a gente vive hoje é algo chamado relativismo. A pós-modernidade, ela é dominada por duas principais coisas, subjetivismo e relativismo. Primeiro, subjetivismo, a palavra de Deus, ela pode ser palavra de Deus para você, mas para mim não. E quando eu digo isso, eu digo dentro do meio evangélico. Muitos no meio evangélico não adotam a Bíblia como regra de fé e prática. Então, a espiritualidade na pós-modernidade, ela é uma busca desenfreada pelo que Deus pode me dar. Então, a reforma, na minha opinião, ela tem que acontecer hoje na igreja evangélica. Se na Idade Média, na transição da Idade Média e período do renascentismo, a reforma foi necessária na igreja católica, hoje a reforma é extremamente necessária no meio evangélico. E eu tenho convicção que Deus está levantando novos luteros. Campina Grande está tendo um evento chamado Consciência Cristã, que está movimentando mais de 50 mil pessoas no carnaval para ouvir evangelho. No carnaval. No Brasil todo, o que está acontecendo hoje, Celso, é o seguinte: o Brasil todo, a juventude está se levantando para pregar o evangelho e para ouvir o evangelho. As pessoas eu fico apaixonado em ver os nossos meninos e meninas, sabe, se pegando a Deus e fazendo a obra, né, mano? Fazendo a obra. Agora sim, o importante da reforma não é simplesmente você ouvir alguém abrir a Bíblia. Não é você ouvir somente uma música, mas você precisa pregar a Bíblia de forma diligente, para que Cristo não fique abafado, e você precisa cantar as Escrituras, para que a sua canção não se torne simplesmente um clamor antropológico, um clamor por melhoria de vida, né? Então o Evangelho vai muito além de tudo isso. Você já foi nesse encontro de 50 mil pessoas aí? Né? Não, desse aí não. Eu tive recentemente participando de um evento muito grande da SEMADEB. É um evento missionário, tem todos os anos, né? É da igreja com a qual faço parte, da DEB. Então, teve inclusive uma missionária de Maracanã, lá do estado do Pará, que ela contou, Celso, muito testemunho maravilhoso, que você olha assim, enquanto você vê muitas pessoas elogiando você, olha, você tem coragem, você sai da sua terra, você sai assim, etc. De repente a gente vê outras pessoas, vixe, rapaz, não sou digno nem de exaltar o sapato, né, como se diz. Então, assim, ela falou, exemplo lá, de duas aeromoças, que estavam ganhando muito bem, e Deus falando com ela, e ela inquieta, trabalhando para a chamada, abriram de mão, foram para Maracanã, e lá, nesse estado, no Pará, eles fazem seminário, e disse, o que foi que levou vocês a deixar tudo isso, mas vocês ganharam tão bem e tal. A outra ia ser promovida, uma ia ser promovida à empresa, disse, não aguentava mais, eu tinha que atender o chamado do Senhor. Então, é assim, Celso, quando você começa a fazer aquilo que Deus manda, para levar a palavra de Deus para outras pessoas, acaba sendo como se fosse remédio para os seus ossos. Para a sua Primeiro alma, para si e depois para o próximo. Depois para o próximo. E a Bíblia diz assim, de graça receber e de graça dá a palavra de Deus. Então veio o quê? Veio tantas pessoas, aí veio o Lutero, e dessa reforma que o pastor Michel falou é muito interessante, porque dentro das igrejas tem que cada dia mais
fazer algumas reformas. Por exemplo, sobre quando Lutero, no ano 1520, quando ele foi excomungado, ele chegou até o Papa Leão X e ele quis fazer uma reforma, ou seja, ele não queria sair. Ele quis dizer, olha, a maioria que está com a gente, que nos ajuda, que é bem fiel, são os nobres. E os nobres já estão vendo os erros que estão acontecendo aqui, eles não têm acesso à Bíblia, mas eu estou vendo, me desculpe que é errado. Não, então você é um herege, e dali tirou Lutero. Então Lutero disse, senhor, com certeza pediu uma direção. Então formou a igreja luterana, e dali a maioria ali dos nobres acompanhou ele, e dali ele começou a botar ali o que realmente ele queria para fazer a reforma dentro da Igreja Católica. Pegando a vida de Francisco de Assis, né, eu fico imaginando Lutero fazendo mais ou menos o que Francisco apregoou a vida inteira, né? Agora tem uma característica, Celso, que a gente tem que lembrar historicamente. As ordens mendicantes, existiam antes de Lutero ordens homiléticas, ordens de pregadores mendicantes, de franciscanos e dominicanos. Agora, tem uma característica. Sim. Esses homens pregavam o evangelho da cruz. Se esses homens estivessem pregando hoje, eles não apoiariam um pluralismo de espiritualidades onde todas as religiões levam a Deus. Desculpe a minha santa ignorância. O que é o tal do evangelho da cruz e qual é o verdadeiro evangelho? O evangelho da cruz é o evangelho que você fala da salvação que vem pela graça, mediante a fé. Isto não é dom nosso, é dom de Deus. É o que diz Efésios 2:8. Sois salvos pela graça, Então, mediante a fé. esse é o caminho reto, então. Isso. E isso é um caminho que leva você a pregar isso. E isso é uma mensagem que confronta. Porque é uma mensagem que a consequência da justificação pela fé, da justiça em Cristo, é uma vida em santificação, ou seja, eu fui alcançado por Cristo e a consequência disso é uma vida que se torna que se identifica com Cristo. Então, a pregação pós-moderna, em muitos ambientes, é uma pregação que deixou frouxo esse aspecto de falar de quem é o mérito da nossa salvação e o que o salvo tem que fazer depois que é alcançado por Cristo. O salvo tem que ser igual a Cristo. Mas como é que você fala que um salvo tem que ser igual a Cristo em santidade diante de um mundo tão plural, diante de um mundo com diversidades e ideologias a cada dia mais destruidoras? Então, a mensagem do Evangelho, a verdadeira mensagem do Evangelho, ela aponta para Cristo, para os méritos de Cristo, e aponta para uma vida que tem que se identificar com Ele em sua santificação. Então, assim, eu não sei, me perdoe, mas eu quero ser honesto historicamente, eu não sei se as ordens franciscanas e dominicanas que tinham na Idade Média, que pregavam... Eu olhei a figura de Francisco de Assis. Eu não sei se essas ordens de pregadores podem ser comparadas com as ordens franciscanas atuais. Eu não sei, eu tenho minhas dúvidas pelo conteúdo. Então, não adianta eu pregar somente paz. Na modernidade, pregadores que se tornaram liberais, eles transformaram a mensagem do Evangelho em pregação da virtude. Então, Celso, não adianta eu levantar uma faixa, dizer paz, não adianta eu pregar virtudes, porque toda religião prega virtudes. O que nós temos que fazer é pregar distintivamente o Evangelho. Distintivamente. E para pregar distintivamente o Evangelho, você vai afrontar pessoas, vai confrontar. Verdade. É impossível que o Evangelho, Jesus disse que quem comigo não ajunta, espalha. Espalha, com certeza. E essa mensagem não é entendida hoje. E você falou em virtude, e virtude não é uma voz que fala. Não. Eu li isso não sei onde e guardei para mim. Ela é um poder que se irradia. Você olha para o missionário Jurandir, se ele não tiver a virtude irradiando dele para poder chegar onde ele faz as pregações, por mais simples que sejam, até porque ele tem que falar na simplicidade do povo que ele atinge. Sim. Né? Agora você leva essa salvação a esse povo, eles entendem isso, que sair daquele lugar onde se foi colocado antes é complicado, não é não? É verdade. A gente procura falar o linguajar de cada cidadão. Sim. Eu, particularmente, assim, Celso, uma das minhas maiores pregações, ou seja, maiores no sentido de quantidade que eu prego mais, é sobre a Arca de Noé.
Noé nem obrigou ninguém a entrar na arca, e nem quando o pessoal estava lá dentro, expulsou ninguém da arca. Então, essa arca hoje simboliza o caminho de Jesus. Então, eu procuro levar para pessoas, olha, Noé divulgava, quem é Noé hoje? Somos nós. Imagine só, quem é a arca hoje? É Cristo. Noé dizia, vai chover. De onde vem a chuva? De cima. Nós dizemos, Jesus vai voltar. De onde vai vir Jesus? Vem de cima também. Então, Celso, é interessante. Nos dias de hoje, é relativo dizer uma coisa, baseado nos dias de hoje. As pessoas olharam para a arca, eu acredito que tinha gente que dizia assim, o velho pode estar doido, mas a arca ficou bonita. O velho pode estar mais louco, mas eu gostei da arca. Bora entrar, se você for, eu vou. O outro, não vou apodrecer dentro dessa arca. Agora imagine só, né, pastor Michel? Agora imagine só. Essa bicharada todinha aí dentro, essa turma todinha aí, eu vou fazer o que aí dentro? Ele quer botar aí dentro para trabalhar, eu vou morrer igual a eles. Então eles criticavam Noé, mas eu acredito que alguns achavam a arca bonita e gostou da arca. Resumindo, tem pessoas hoje que dizem assim, as palavras de Deus é linda, eu gosto das palavras de Deus, mas não segue. É a mesma coisa daquelas pessoas que gostaram da arca, acharam bonita e não entraram. Eu tenho uma mania de ler muito. Uma bela ilustração. Né? Também é excelente de ler muito, mas não gravo o nome, quem escreveu a obra, e às vezes nem o nome do livro. Eu li um livro agora há pouco tempo, já li e reli, né? Onde o autor traz exatamente a conscientização sobre a salvação. Que muita gente se diz salvo, mas continua fazendo tudo aquilo que fazia antes, né, Mara Velho? Verdade. Então, é isso que nós temos que bater. Sim. O salvo muda de vida, não muda, Sim, pastor? o primeiro passo é ser alcançado pela salvação. Eu não sou salvo pelo que eu faço. Pelo que ele fez. Paulo tratou do quê? Paulo tratou da mas fé. por aquilo que você segue após a salvação. Sim, Paulo tratou da fé. Tiago tratou das obras. Então, a minha fé, eu não sou salvo pelo que eu faço, eu sou salvo pela fé. E a mas fé não mostra é a minha minha, fé. a fé é mérito dele. Ok? Agora, pela minha fé, eu preciso me identificar. O que é fazer obras? Fazer obras em Tiago é cuidar dos órfãos e das viúvas nas suas tribulações e guardar-se Tudo aquilo assim que Cristo mandou, incontaminado em relação ao mundo. Então, as obras envolvem santificação e envolve a evangelização Isso. com o cuidado dos menos favorecidos. Agora, o principal que a gente tem que entender é isso. Uma coisa conduz a outra. Claro. É uma coisa. Celso. Então, amar a Deus e amar o próximo. É porque assim, pronto, eu quero até citar o nome de uma pessoa lá da minha cidade, Alto Rodrigo, é o meu amigo Wilson Cunha. Certo. Eu aprendi muito ele como professor de escola dominical, que ele dizia sempre assim, o discípulo, ele não é conhecido pelos dons, mas sim pelos frutos. Eu, particularmente, antigamente eu dizia, rapaz, fulano prega muito, fulano canta muito, é crente. Hoje, com esses 19 anos de caminhada, eu não digo mais isso. Porque às vezes a pessoa prega muito, a pessoa canta muito, mas não vive aquilo que a Bíblia manda. Então, ou seja, a Bíblia fala assim, que Jesus ele falou lá em Gálatas, capítulo de número 6, versículo de número 15, que para Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tinha virtude alguma, que era a coisa que os israelitas faziam. Jesus foi com 8 anos circuncidado. Mas sim, ser uma nova criatura. O que é que adianta, Celso? A pessoa ter 30 anos no Evangelho, 20 anos, 50 anos, se ele não procurar viver a palavra. Agora, um detalhe sobre isso aí, realmente, como o pastor Michel falou, que eu estou com ele. A salvação não é pelo que a gente fez, pelo que a gente faz, é pelo que ele fez. Agora, detalhe, ele conquistou algo, que foi o sangue dele lá na cruz do Calvário, que é a salvação. Aí ele colocou o quê? Vamos dizer, em nossas mãos. Nós devemos zelar por ela. Devemos zelar pela salvação. Não que as obras não vai salvar nós, mas justamente como você vai no pé de limão e tirar uma pinha, como você vai no pé de manga e tirar um mamão. Então, se você é discípulo, o seu dia a dia vai mostrar se você realmente é discípulo. Então, isso aí é o que Deus, só Deus sabe, Salmo 139. Eu fico imaginando como é que nós vamos corrigir o caminho. O caminho, Celso, eu sempre tenho falado isso. Eu tenho ensinado isso, pregado isso. O caminho começa pelo púlpito. A reformar a igreja... Qual é o maior problema? Desculpa te interromper, mas me veio um negócio à cabeça. Não adianta, olha, o púlpito você prega, e aí eu já ouvi de muita gente dizendo, olha, faça o que ele manda, mas não faça o que ele faz. Não, eu digo quando... que ele faz. Eu digo a reforma da igreja evangélica brasileira começa pelo púlpito, no sentido de que através do púlpito, você tem que pregar a mensagem do Evangelho. Então, um pastor, um líder que prega o Evangelho de fato e de verdade e vive aquele Evangelho,
a igreja não tem como viver outra dimensão a não ser a dimensão de Cristo, porque na ação do Espírito Santo essa igreja vai ser salva, vai ser transformada e pela própria palavra vai ser confrontada a se tornar como Cristo é. Então, a reforma começa no púlpito justamente por isso, porque é a partir de quem está lá é que a coisa vai mudar. Por exemplo, Lutero não conseguiu mudar a Igreja Católica, porque a reforma não veio do Papa, a reforma veio de alguém inferior ao Papa. Então, quando eu digo que a reforma começa no púlpito... Foi contra o Papa. É porque é a partir da liderança que as coisas começam a mudar. Então, quem tem que mudar somos nós, líderes. Ok? Em algum caso ou outro que os liderados mudam e o líder não tem como recuar e acaba sendo acuado por uma atitude de protesto. Mas, assim, em raras exceções, os liderados conseguem fazer com que a igreja mude algum aspecto. Mas, assim, por isso que eu invisto muito em treinamento de pastores, nós investimos muito em treinamento de lideranças, porque são essas pessoas que vão realmente levar uma influência do evangelho para o povo. Eu vejo muitas pessoas que sofrem hoje, muitos liderados que sofrem, dizem o seguinte: rapaz, eu penso o evangelho, mas o meu líder não pensa conforme o evangelho, eu estou sofrendo até retaliações do meu líder. Então a gente chega à conclusão de que a mudança, ela precisa acontecer no púlpito. Ela precisa acontecer, porque de lá é que a coisa começa a andar. É de lá que o evangelho começa a ser pregado. Ótimo, é verdade. D.L. Moody, perguntado para D.L. Moody assim: Moody, o que é que faz para a igreja pegar fogo? Ele disse: acende uma fogueira no altar. Ah, é um bom exemplo. Não é assim? Então, ou seja, Deus, ele sempre trabalha justamente no líder, o líder justamente está relacionado àquele que está lá no púlpito. E o próprio D.L. Moody, ele disse o seguinte, que Moisés viveu 120 anos, dividido por três etapas de 40 anos. Ele disse que Moisés viveu 40 anos pensando que era alguém, quando ele estava no palácio. Mas 40 anos foi lá no deserto sendo tratado, né, pastor? Sendo tratado por Deus, peneirado, mas 40 anos aprendendo que não era ninguém. Aí quando Moisés voltou, que foi tirar o povo do Egito, foi lá e viu Deus mandando maná, as codornas ela voavam 90 centímetros, e o povo pegava aqui e botava na panela, hoje vai ser cozinhado de codorna, hoje vai ser codorna aqui frita, tal, vamos botar dentro do pão aqui, Deus já mandou. Então, Moisés, nos últimos 40 anos, Moisés viu o que Deus pode fazer pelo ninguém. E ali aconteceu, né? Milagres por cima de milagres. Eu fico imaginando, eu acho que nós temos muito que aprender ainda, né? E temos também muito buscar a verdade, né? Sem a verdade a gente não vai chegar a lugar nenhum, e ela está escrita. Se você não seguir o que está escrito, é como a lei, não é isso? A lei está escrita, o cidadão apronta uma, ele vai lá diante do juiz, ele vai julgá-lo de acordo com a lei. Mais nada, sabe? A reforma realmente tem que continuar. Tem que continuar. Né? E ela continua, sabe? Devagarzinho, acho que ela vai chegando em algum lugar. Coloca esse vídeo próximo aí, por favor. A reforma protestante não foi um acontecimento do acaso, nem de projetos de homens. Antes, foi concebida pelo próprio Deus, que escolheu um monge para que fizesse a diferença num ambiente tão homogêneo. A reforma foi uma revolução que não só afetou a Igreja de Cristo, mas todo mundo. Ela foi a transformação não só de um sistema, mas de vidas. No cenário social, o progresso. Na filosofia, a inspiração. Na política, o honesto. Na ética, o exemplo. E na teologia, o avivamento. Porém, mesmo a reforma trazendo esta renovação, ela não foi aceita pelo sistema religioso da época. Os reformadores foram perseguidos, exilados, presos. Homens de Deus morreram para que você, hoje, pudesse exercer a sua fé. Não deixe que esse acontecimento tenha sido em vão. Lembremos da reforma e não deixemos que, novamente, a igreja se distancie tanto do padrão dado por Cristo. Não volte às práticas que a reforma tanto combateu. Não cesse a reforma.
ela é constante, ela é atual, ela continua viva. Só com uma renovação constante em Cristo alcançaremos o real avivamento. Sim, a reforma continua. Agora, Celso, a gente poderia, em breves palavras, dizer também dos efeitos da reforma em vários ambientes, por exemplo, na educação, né? A partir da tradução da Bíblia de Lutero, o povo também começou a ter acesso às questões ortográficas, à questão da alfabetização. A reforma influenciou, por Quem exemplo... lê, aprende a escrever. Justamente. A reforma influenciou a ciência. A reforma influenciou, sabe qual ponto também? Política. Calvino, na cidade de Genebra, fazia parte do consistório, onde indiretamente as leis eram produzidas e tinham princípios que tratavam de coisas cristãs indiretamente. A reforma influenciou vários setores da sociedade. A reforma influenciou a questão da cultura. Então, a reforma protestante, a questão do direito, né, teve uma influência muito forte no direito. Então, a reforma ela foi um ambiente que trabalhou os aspectos da palavra de Deus e, consequentemente, os outros aspectos. Por quê? Porque tudo isso estava no domínio do Estado. Por isso que eu acho muito perigoso cristianizar o Estado, porque a gente pode voltar para a Idade Média, né? Então, Corremos um risco Corremos danado, um né? risco. Então, assim, agora, a consequência foi uma reforma em todos os aspectos. Agora, em Genebra aconteceu uma coisa muito perigosa também. No primeiro momento de Calvino em Genebra, as pessoas estavam mais interessadas nos efeitos que a reforma produziu na área política e social do que espiritual. Então, a primeira fase de Calvino em Genebra foi uma fase muito dolorosa. Mas depois ele foi para a cidade de Estrasburgo, retornou, e no retorno ele tirou bastante experiências e Genebra entrou numa fase melhor. Enfim, a gente sempre vai lutar contra os anseios do povo, e a pregação do Evangelho faz isso. A pregação do Evangelho sempre vai confrontar as pessoas, e vai colocar as pessoas diante de um espelho e mostrar para elas quem elas são, a partir do que Cristo fez, ou seja, a gravidade do pecado delas, e daquilo que elas são. Então, a pregação faz isso. Ela nos mostra a gravidade do meu pecado, nos mostra quem fez a expiação dele, Cristo, e também me mostra quem eu devo ser a partir desse Cristo. Isso mexe com as nossas estruturas, isso mexe com a nossa forma de ver, de pensar, toda a nossa cosmovisão é alterada através do Evangelho de Jesus Cristo. Então, o apelo que eu faço, preguemos o Evangelho de Cristo. Puro e simples, sem penduricários, sem teologias da prosperidade, sem coisas que simplesmente vai chamar a atenção das pessoas. Preguemos o Evangelho simplesmente. O Evangelho é simples, como Deus é simples. Tudo mais é que passa a ser complicado. Você foge da simplicidade, do amor a Deus, do amor ao próximo, como a si mesmo. Então você fica, Deus, amar a mim mesmo e ao próximo como a mim mesmo. Então, sabe, está na hora da gente trazer esse tipo de comportamento, né? E amar os lugares da onde a gente veio. Por exemplo, manda um abraço para a sua terra lá, que eu estou sabendo que eles hoje fizeram um pool de emissora lá para retransmitir o nosso programa. Certeza. Um abraço lá para... Alto do Rodrigues. Alto do Rodrigues. Se o Celso também puder também mandar um abraço aí para o pessoal. Estou, mando sim, todos os telespectadores lá. É Vale do Açu, não é isso? Vale do Açu, é. Ele veio da cidade de Alto do Rodrigues, lá no Rio Grande do Norte. O prefeito Abelardo Rodrigues, um grande abraço. Obrigado aí pela movimentação para que o programa de hoje, com a participação do missionário Jurandir, juntamente com o pastor Michel Augusto, a gente pudesse estar aqui presente. Obrigado por ter vindo. Muito obrigado pela oportunidade, Celso. Espero eu ter deixado as portas abertas, né? Nesse meu propósito está faltando agora Amapá, Roraima, Acre e Rondônia. Você está falando para esses estados todos através de nós. Voluntariamente, um Tanto abraço pela para todos. Gênesis Vou chegar como aí, pela viu? Em nome de Jesus.
O Jura vai chegar aí com a palavra de Deus, Tudo porque bem. Deus te ama muito e está obrando a sua vida. Um abraço aí para minha mãe Geisa, meu pai Dea, toda a minha família. Tá bem, O pessoal filho. de Alto Rodrigo, alguns irmãos, Celso, até empresário, chegaram junto para dar um reforço nessa obra, né, voluntariamente. Deus abençoe vocês, o nome de vocês vai estar aqui em cima do link. bem. E um abração, viu? Tudo de bom e ore por mim, pray for me, em nome de Jesus. Tá bem. Batista, Deus é luz. É reformado de Brasília agora. Né? Mas eu gostava tanto desse Do programa nome, Deus é amigo. Luz. Deus é luz. Eu queria Coisa mandar um linda. abraço para todos os nossos ouvintes. Foram 7 anos no programa Deus é Luz e hoje eu prego em muitas igrejas e eu encontro muitos desses ouvintes, a gente fica muito feliz. Quem sabe um dia a gente vai voltar. Eu queria Tudo bem. agradecer por ter conhecido aqui o missionário Foi, Jurandir. bem, meu irmão, querido. aprendi É? muito, viu? É bom, Celso, obrigado, Aprendi meu irmão. né? Nada. Venha Deus te sempre. abençoe. Né? Foi um prazerão te Vamos em conhecer. frente. Eu Tá já bom? lhe conhecia, só de ouvir. Né? Agora estou vendo você na minha presença aqui. E a virtude está sendo manifesta aqui. Né? Não precisa falar, não. Obrigado por ter vindo, Michel. Obrigado, Jurandir. Muito obrigado também, Celso. Obrigado por nos acompanhar. Se foi feita uma reforma há 500 anos atrás, mais especificamente 501, por que não fazer uma reforma hoje? O mundo pede uma reforma. Imagina o que é que nós não devemos fazer para acompanhar a simplicidade que vem do alto. Nós estamos complicando demais. Vamos na simplicidade de Deus que a gente consegue chegar. É fácil, fácil. O caminho é um só, pela fé. Um grande abraço.